Olá, respondedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chamada de Emergência, comigo, Eduardo Moritz. E antes de mais nada, vou lhe pedir mais uma vez, vá lá, se ainda não é nosso inscrito em nosso canal, por favor, vá até lá, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para receber sempre as mensagens das novas entrevistas. Então vamos lá a mais um episódio. Hoje conosco Rubem Penteado, ele que é especialista na prevenção em transporte rodoviário. Olá Rubem, tudo bem? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Legal, mesmo, satisfação imensa tê-lo aqui. Foi difícil, né, coordenar as agendas, aí demorou um pouco, mas que bom que deu certo. E agora estamos aí para sua entrevista, tenho certeza que vai ser muito show, que eu sei que você tem muito conhecimento sobre esse assunto, Rubem. Então vamos lá, vamos começar. O pessoal está querendo saber quem é o Rubem Penteado. Como é que você começou essa história para chegar onde está hoje? Qual que é a tua formação, tuas áreas principais de trabalho? O que te levou a estar aqui onde você está hoje? Ok, obrigado pelo convite aí, Eduardo. Eu comecei como estagiário numa fábrica de carreta em 1983, quando eu estudava engenharia mecânica, me formei, fiquei nessa fábrica por 14 anos. A fábrica fechou no Brasil e a partir do momento que ela fechou, eu comecei a fazer inspeção de veículos para transporte de produtos perigosos, ensaios de desempenho para o Departamento Nacional de Trânsito, ensaio de freio, ensaio de estabilidade, para os processos de homologações dos novos modelos. Acabei me especializando na dinâmica de veículos articulados. Começamos a perceber lá no início do uso do Bitrem, na resolução 68, que havia um tombamento precoce da unidade traseira. A carreta traseira sempre tombava primeiro. E nós quisemos entender por que a carreta traseira tombava primeiro. E aí fizemos o modelo matemático do Bitrem 7 eixos, com carga sólida, depois com carga líquida, para entender o fenômeno que se chama amplificação traseira, o aumento do movimento lateral da carreta traseira em relação ao caminhão trator. Legal. E, Rubem, me parece que você estava me contando aqui que você tem mestrado e doutorado na área, é isso? Isso. Então, aí eu fiz o mestrado na área de dinâmica de veículos articulados com carga sólida, e aí no doutorado nós adicionamos nesse modelo o efeito do movimento da carga líquida dentro do tanque. Ou seja, além do fenômeno físico causado pela quantidade de pino-reis que tem em um conjunto desse, quanto mais articulações, mais ele balança a última carreta, nós adicionamos o efeito do movimento do líquido dentro de um tanque. Legal. Então por isso já são suas duas linhas de pesquisa essas aí, né? Isso. Bacana. A gente tem aqui nossos seguidores, aí tem todo tipo de formação, né? A gente vai começar bem pelo começo, bem, até para a gente entender, porque teu conhecimento é muito acima do nosso, bem. Vamos tentar transformar isso aí numa informação que todo mundo consiga digerir, né? Tudo isso começou então porque, tuas primeiras frases ali, os caminhões tombam muito ou tombavam muito, é isso? Isso, tombavam e continuam tombando. Todos os dias nós temos as rodovias em nosso entorno aqui interrompidas por tombamento. É o acidente mais frequente quando acontece, o que mais causa danos, né? Sempre interrompe a via, sempre vaza diesel, na carga líquida sempre há uma chance de vazar também o produto químico, né? Então são sempre acidentes graves. Então é o acidente que mais acontece, quando acontece, é o que mais causa consequências graves, né? Só para ter uma ideia da estatística, a gente fala muito de roubo de caminhão no Brasil e muito se faz para coibir, para reduzir o número de roubos, mas para cada caminhão roubado por dia, nós temos 8 ou 9 tombados. Caramba, que interessante, Rubem, que interessante. E aí começam as perguntas óbvias, né, Rubem? Bom, primeiro, que interessante essa tua história de estudar muito, né? Isso não é muito comum no nosso meio de segurança, assim, gente que vai mestrado e doutorado, é uma coisa um pouco fora da curva, né, Rubem? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos hoje poucos profissionais especializados em assuntos específicos, né? A gente sempre tem que lembrar que o desenvolvimento acontece quando a gente tem profissionais com conhecimento específico. E esse foi o meu perfil. Eu falei, eu vou focar em prevenção de tombamento. Entender por que um caminhão tomba, por que o motorista muitas vezes não percebe que está tombando, e aí nós entendemos a causa. Em ciência, a gente aprendeu que entender um fenômeno
é ter capacidade de predizê-lo, de preveni-lo. Se você não entende um fenômeno, você diz que é obra do acaso, perdeu o controle, chegou o dia dele, levou azar, porque na verdade você não entendeu a causa. E aí qual que é a causa então de tombamentos que você levantou nesses estudos, Rubens? Isso, é bem simples. Ó. A diferença básica entre um automóvel, quando você exagera na velocidade, e um caminhão, você está dirigindo um automóvel e erra na velocidade de uma curva de asfalto seco, o automóvel avisa você que você errou, cantando os pneus. Mas o caminhão carregado, ele não canta os pneus, ele não consegue vencer o atrito do asfalto. Ele inicia o movimento tombando. Então, no automóvel, ele canta os pneus, escorrega e só tomba se encontrar uma canaleta, meio fio. Mas o caminhão, ele nunca escorrega nem canta os pneus, ele tomba de forma prematura. Então, se o motorista errar na velocidade no automóvel, vai cantar os pneus, no máximo levar uma bronca da esposa. Diminua aí. O caminhão, se ele errar na velocidade, simplesmente ele vai tombar. O que provoca o tombamento é a chamada aceleração lateral, que lá na Fórmula 1 eles chamam de força G. Na verdade não é uma força, porque se fosse força não era dada em G, era dada em Newton ou em quilograma-força. Então, é a força G ou aceleração lateral que faz um processo que a gente chama de transferência de peso. O tombamento é um acidente de transferência de peso. O peso é transferido do lado de dentro da curva para o lado de fora e o motorista não percebe. Isso então está ligado basicamente à velocidade. A velocidade. E aí nós temos um agravante que eu demorei para perceber isso. É que o cérebro humano ele está habituado com relações diretas. O que é uma relação direta? Uma regra de 3. Eu ponho uma colher de açúcar no café, ficou amargo. Se eu colocar a segunda, fica o dobro de doce. Mas quando a relação é ao quadrado, que é a relação entre a velocidade e a aceleração lateral, seria como se eu colocasse uma colher de açúcar, ficou amargo. Quando eu colocar 2, ficaria 4 vezes mais doce. E o nosso cérebro tem dificuldade para entender isso. Então, eu vou dar um exemplo. Se a velocidade segura é 40 e o motorista de caminhão fizer a curva 44, 10% a mais. Como a relação é ao quadrado, quando se põe 1,1, 10% é 1,1, né? Então, quando se põe 1,1 dentro do quadrado, o outro lado aumenta 1,21, porque 1,1 vezes 1,1 é 1,21. Então, o motorista pensa assim, intuitivamente, mas é de 40 para 44, mas a aceleração lateral vai aumentar 21%. De 40 para 48 por hora, 20% a mais, ou de 60 para 72 por hora, 20% a mais, a aceleração lateral vai aumentar em 44%. Porque 1,2 ao quadrado é 1,44. Então, há um problema de percepção de relação direta com relação ao quadrado. Ele acha assim, não, mas eu só aumentei um pouquinho a velocidade. Mas esse pouquinho que ele aumentou, quando eleva ao quadrado, aumenta muito a aceleração lateral e vai tombar o caminhão. Entendi. Nossa, isso é fantástico. Hoje vai ser uma aula para aprender muito, muito legal. E tem a ver com você tinha comentado, o caminhão, por exemplo, desde do truque, né? E depois vai aumentando até os 7 eixos, 9. E tem diferenças entre esses também? Perfeito. Então, assim, ó, a característica que determina quanto fácil é de tombar um caminhão se chama SRT. É a abreviatura em inglês de Static Rollover Threshold, limiar de tombamento estático. É a aceleração lateral capaz de virar, erguer os pneus do lado de dentro da curva, inclinar o caminhão e tombá-lo. Então, é chamada de SRT. Nós temos um caminhão pequeno, baixinho, o SRT 04G, né? G é a aceleração da gravidade. Aí vai aumentando os caminhões para cavalo e carreta, Vanderleia, bitrem, bitrenzão. A SRT vai diminuindo, porque vai aumentando o volume de carga acima da suspensão. Porque o que pesa no caminhão Vanderleia, por exemplo, quando nós afastamos o eixo, nós aumentamos a capacidade de carga, mas o peso aumentou em cima. A suspensão praticamente é a mesma, os eixos só são afastados. Então, a gente vai diminuindo o SRT. Então, hoje no Brasil, nós temos caminhões que tombam entre 0,26G e 0,45. Estamos falando de carga líquida, né? Se você levar uma carga seca, com uma carga baixinha, vai chegar a 0,5. Mas a maioria dos caminhões no Brasil tombam entre 0,26G e 0,4G. Tem diferença entre a carga, então, sólida e líquida? Isso. Por que a carga líquida é mais propensa? Ela sofre um efeito que é muito estudado na aviação, que se chama efeito slosh. Por que é estudado na aviação? Porque o combustível na asa do avião vai baixando
e o combustível começa a balançar dentro da asa, exatamente como balança dentro de um tanque. Então, conforme o volume que você enche o tanque, sobra espaço vazio, mesmo com quebra-ondas. O quebra-onda não interfere no movimento lateral. Então, tem gente que diz assim, não, mas meu tanque é 30 mil litros, ou esse produto químico é muito pesado e vou pôr 15 mil litros. O efeito slosh propicia o tombamento em baixíssimas velocidades. Então, na Europa, por exemplo, tem uma regra no código ADR, que é o Código Europeu de Produtos Perigosos, né, o item 4.3.2.2.4, ele diz assim, nenhum tanque na Europa com mais de 7.500 litros pode andar abaixo de 80% do volume. Então, um tanque lá de 10 mil litros não pode andar abaixo de 8 mil litros, e assim por diante. Nossa, que interessante. Então, por exemplo, no caso de químicos liquados, né? Que a gente fala aí que pode ter no máximo 85% por causa do efeito de câmara de gás. Então, esse efeito que você está comentando também faz com que deveria ter uma quantidade mínima. Mínima. Quanto nesse caso do efeito slosh, né, que você comentou, quanto mais cheio estaria menos efeito, é isso? Isso. Então, assim, ó, a explicação é simples. Acima de 80%, a massa do líquido é pesada, mas o espaço para ela movimentar lateralmente é pequeno. Abaixo de 80, a massa do líquido começa a ficar ainda pesada, mas ela tem espaço para balançar. E quando ela balança, ela sobe na parede do tanque. E como o tombamento é um acidente de transferência de peso, além da velocidade estar transferindo o peso pela força G, ou aceleração lateral, nós temos agora o líquido subindo na parede do tanque. E aí vai antecipar o tombamento por uma carga líquida. Por isso que a regra na Europa se chama regra 80-20. Não pode ser abaixo de 80 ou acima de 20. Então, se você quiser levar até 20%, pode. Por que até 20% pode, mesmo tendo espaço para balançar? Porque tem espaço para balançar, mas a massa do líquido é pequena para afetar a estabilidade. Mas entre 20 e 80, especialmente entre 40 e 60, o líquido pesa bastante e tem espaço para balançar. Ô Rubem, você tem ideia de falar em números assim, quantos tomamentos ocorrem no Brasil por mês, por ano? Nós temos alguns dados, os dados da Polícia Rodoviária Federal, os dados estatísticos são bastante precisos quanto a isso. Mesmo com toda a tecnologia, os tombamentos continuam crescendo mês a mês no Brasil. Se pegar os últimos 4 anos, os tombamentos continuam aumentando. E nós temos algumas estatísticas internas nossas, né? A cada 21 tombamentos nós temos um óbito, especialmente para o lado esquerdo, porque mesmo com o cinto de segurança, lógico, se o motorista vai estar de cinto, o cinto de segurança não tem efeito no tombamento, porque o motorista escorrega dentro do cinto e vai com a cabeça no asfalto ou na mureta. Tombamento para a esquerda, normalmente alto índice de ferimentos graves ou mesmo óbito. Tombamento para a direita, para o lado do carona, vai estar com o cinto, vai ficar preso no cinto, vai evitar que ele caia na porta do carona, acabe quebrando o pescoço. Então, tombamento para a direita, o cinto ajuda, mas o tombamento para a esquerda, ele vai escorregar e vai com a cabeça no asfalto. E aí nós temos traumatismo craniano. Essa é a primeira estatística. A cada 21 tombamentos, nós temos um óbito. 90% dos tombamentos não tem segundo veículo. 90% dos tombamentos são evitáveis. Sabe aquele conceito que diz assim, um acidente nunca tem uma causa só? No caso do tombamento, em 90% dos casos, tem uma causa só. Portanto, plenamente evitável, que é só excesso de velocidade ou manobra brusca. 90% dos tombamentos que a gente acompanha não tem segundo veículo na cena. Só o motorista do caminhão errou e tombou o conjunto. E a outra estatística é que 45% dos óbitos que estão na cabine do caminhão são vítimas de tombamento. Dos acidentes cuja vítima está dentro da cabine do caminhão, quase metade são tombamentos. Nossa senhora, que informações interessantes, hein? É por isso que tem aquela redezinha que usa em corrida de caminhão, aquilo lá ajuda alguma coisa também? Eu vejo alguns caminhões na rua andando com aquilo, né? Ajuda no sentido de evitar que ele saia com os braços para fora. No caso de um tombamento, por exemplo, né, não tem espaço para ele sair com os membros superiores, os braços, as mãos para fora, que vai acabar tendo fratura grave ou mesmo amputação. Então, nesse sentido, ajuda. Mas, de qualquer maneira, ele deslizar dentro do cinto e ir de encontro a um guarda-reio, por exemplo, não tem como evitar. O cinto ou a rede não vão evitar isso. O que a gente tem que fazer é zerar tombamento. E é possível zerar tombamento, em 90% dos casos. Basta ter disciplina de velocidade.
E você tem alguma regra, assim, clara, se o caminhão tiver com tantos por cento, é tal velocidade? Existem algumas coisas conceituais que a gente poderia dar de dica, assim, por exemplo? Perfeito, tem sim. Então, como no Brasil não temos placas exclusivas para caminhões, tem até algumas rodovias que estão inventando umas placas, embora não esteja aí no manual de sinalização viária. Você vê de vez em quando em algumas rodovias um caminhãozinho tombado em uma curva, não é assim? Aquela placa não é brasileira, aquela placa é copiada dos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos, que não tem bitrem, não tem rodotrem, as velocidades são sempre um pouco menores para caminhões. Então, por exemplo, fica na faixa de 9,5 km, lá é milhas, né? A gente aqui arredondou para 10. Então, na condição carregado, caminhão simples, toco, trucado, bitruque, na curva, alça de acesso, retorno, rotatória. Se a placa é 40, entra 30. Se a placa é 60, entra 50. 10 km a menos para veículo simples. E 20 km a menos para veículo articulado. O que é um veículo articulado? Bitrem, rodotrem, tritrem, bitrenzão. Se a placa é 40, entra 20. Se a placa é 60, entra 40. Com essa regra, nós zeramos o tombamento. Com essa regra, se o motorista for disciplinado, não precisa se preocupar, não vai aumentar o tempo de viagem, porque são pontos específicos, né? Trevo, alça de acesso, retorno, curva fechada, CVC 20 km a menos do que a placa diz e veículo convencional 10 a menos. Nós temos que lembrar que a placa de velocidade no Brasil é definida por um método americano, de um livro chamado Green Book, e se preocupa com a chance do carro escorregar, do automóvel escorregar. A conta é feita para o automóvel escorregar, mas o caminhão não escorrega, ele tomba. Por isso que o motorista tem que adaptar a velocidade, e isso está no Código de Trânsito. O motorista tem que adaptar a velocidade à condição da via e do veículo. Então, adaptar a velocidade significa, está com bitrenzão, a placa é 40, entra 20. A placa é 60, entra 40. 20 km a menos. Deixa eu fazer uma pergunta, então. E eles sabem disso? Os motoristas sabem disso? Ou, no caso, a gente teria que divulgar essa informação dos 10 por hora? Ou já é de ampla divulgação essa informação? Infelizmente, eles não sabem e não é divulgado. Quando liberaram, a gente sempre diz, do ponto de vista de engenharia, né, que as forças econômicas são muito mais organizadas que as forças técnicas, as forças de engenharia. Então, na hora de liberar esses conjuntos que são altamente eficientes, né, tem até um estudo da ONU, 2007, dizendo para usar CVCs. Por quê? Porque eles são mais eficientes, né? Menos motores diesel funcionando, são mais amigáveis com o meio ambiente, né? Então, a força econômica rapidamente conseguiu autorizar. E aí a força técnica foi descobrindo, começou a tombar, o que nós vamos fazer? Vamos reduzir a velocidade. Mas até hoje não tem uma regra. Não tem placa e não tem regra. Nós fizemos um curso gratuito de 20 horas EAD no SESC Senat. Quem quiser pode procurar no site. Se chama Condutores de CVC. Por quê? É um curso específico que nós tratamos disso. Qual é a velocidade certa? Como é que dá ré num conjunto desse? Eles não aprendem, quando tira a carteira aí, eles não aprendem que automóvel, caminhão, cavalo e carreta, se quer jogar a carreta para a esquerda, dando ré, se vira para a esquerda. Mas quando você põe o segundo pino rei, se você quer jogar a traseira para a esquerda, se vira para a direita. Se você põe mais um pino rei, se inverte de novo. Aí você vai dizer, como é que o motorista aprendeu isso? Aprendeu na marra, aprendeu no pátio com o outro colega dele dizendo, para, você está virando errado. Legal, então eu pedi para a edição colocar esse link, então é gratuito esse curso aí, gratuito. De 20 horas. 20 horas do Sesc Senat, 100% EAD, com certificado. Nós tratamos, ninguém está falando lá de diminuir a velocidade na chuva, luz baixa ao cruzar com o veículo, tudo isso você já aprendeu quando tirou o CNH. Nós estamos explicando lá por que a carreta traseira tomba, qual é a velocidade que você tem que andar, se você pode andar com a primeira carregada e a segunda vazia ou vice-versa. Nem sempre você pode andar com a primeira vazia e com a segunda carregada, você não pode andar. Mas alguém tem que falar para eles. Legal. Olha, é surpreendente, né? Tanta informação que só varia, então, que os números são grandes, pelo que você está me contando, né? E são umas informações super relevantes que ninguém ouve falar, ou quem, pelo menos, assim, não é de livre divulgação. Talvez, se for atrás, ache, né? Mas, assim, não é de livre divulgação, que muitas coisas que você está falando que eu nunca ouvi falar. E eu estou um pouco relacionado com o transporte de químicos, né? Mas muito legal. Então tá aí o link para quem quiser ir embaixo na página. E também vou deixar na descrição do vídeo esse link para esse curso aí. E DAD, né? Então 20 horas específico para essa temática que nós estamos abordando aqui hoje. Né? Isso mesmo, 100% gratuito.
Falando um pouco de legislação, né? Que a gente está comentando bastante coisa de legislação. Como é que está o Brasil? Deveria ter mais? Está bom? Como é que está esse aspecto aí? Olha, a legislação brasileira é bastante generosa na configuração dos veículos, tá? Então, hoje nós já estamos com 74 toneladas no transporte convencional, que são os conjuntos de 9 eixos, né? Chamado de rodotrem, quando tem dolly, ou bitrenzão, bitrem 9 eixos, quando não tem dolly. E na cana nós estamos indo para 11 eixos, para 91 toneladas, chamado super rodotrem, exclusivamente para canavieiros, né? Ou para o polo gerador de tráfego da usina de açúcar. Claro que se a gente pegar o Canadá, lá um caminhão trator puxa 6, 7 carretas, mas só para cruzar o deserto, né? Aqui nós temos conjuntos aí com 4 veículos, cavalo e mais 3 carretas, por exemplo, tritrem, no meio nosso no trânsito, né? Então, nosso país está bastante avançado, é bastante generoso na questão de liberação de peso. Estamos um pouco atrasados com questão de segurança. Então, por exemplo, nós não temos controle de estabilidade ainda. Era para 2023, agora foi adiado para 2025. O controle de estabilidade é aquele que nos automóveis mais caros, né, mais chique, tem, mas nas carretas que levam produto perigoso ainda não tem. Lá na Europa é obrigatório há décadas, né? Todo o transporte de produto perigoso, o veículo tem que ter o controle de estabilidade. O ABS no Brasil começou em 2014 apenas, né? Na Europa já tinha isso há mais de 15 anos. Então, nós estamos atrasados com a parte de segurança e avançado com a parte financeira, vamos dizer assim, econômico-financeira. Mas nós temos que encostar nos países mais adiantados aí. Legal. Essa parte primeiro que você falou, controle de estabilidade, como é que faz isso? Que equipamento que faz esse? Então, o controle de estabilidade, que muita gente chama de EBS, Electronic Brake System, na verdade não é o EBS. O EBS é o requisito para o controle de estabilidade, né? O controle de estabilidade, a abreviatura dele, a sopa de letrinhas aí se chama ESC, né? Que é Electronic Stability Control. Então, ele funciona assim: há uma central eletrônica na carreta. Por que na carreta, principalmente? Porque a carreta tomba primeiro. Depois nós vamos ver alguns vídeos aí que nós vamos deixar para os ouvintes, que a carreta tomba primeiro. Então, esse sistema eletrônico percebe que a carreta está inclinando e ele sozinho aciona o freio de maneira instantânea só do lado contrário para o lado que ela está inclinando. Então, inclinou para a direita, o sistema percebe e aciona rapidamente e solta o freio. É como se você tivesse freio de um lado só. Quando você tem freio de um lado só, o carro puxa para aquele lado. O sistema eletrônico percebe que ela está inclinando para a direita, freia só à esquerda. Por isso que tem que ter o controle eletrônico de freio, porque se não for eletrônica, como é que você vai frear um lado só do veículo, né? E o sistema eletrônico faz isso. Não é impossível tombar, é claro que se você tiver um motorista muito arrojado, ele vai tombar, mas o tombamento cai drasticamente com o controle de estabilidade. Sem que o motorista haja, sem que o motorista acione nada, ele vai controlando a inclinação da carreta. A partir do momento que ela se inclina demais, a eletrônica entra em operação e faz a carreta voltar para a posição dela. Você falou que tem dados bastante estatísticos, bastante reais, né, em termos de tombamento. Quantos tomam no Brasil por ano, assim? Dá para falar um número desse, não? Eu tenho naquele slide lá, depois se você quiser deixar aquele slide, aí você põe ele. Tá bom. Eu tenho o crescimento de 2022, de 2019 até 2023. Vamos colocar na tela aí para o pessoal, porque você está falando que algum equipamento pode reduzir drasticamente esse número, né? E a pergunta vai voltar para aquela tua resposta anterior, né? O poder econômico se sobrepõe, né? Porque já era para ter, né, Rubem? Já era. Se já existe tecnologia, não... Com certeza. É sempre assim, né? O poder econômico se ajusta rápido, se organiza, move, libera e tal. E aí a parte técnica vem naquela lentidão normal dela, né? Mas é assim, 2025 as carretas novas terão antitombamento ou controle de estabilidade, como é o nome técnico. Claro que a frota antiga, 20 anos e tal, vai ter dificuldade até renovar. Nós vamos ter que continuar convivendo com muitos tombamentos ainda pelas rodovias, infelizmente, né? Se você procurar no jornal, hoje com certeza tem tombamento na 376, na 277, tem tombamento. Como é que é essa questão do motorista, assim, essa formação é suficiente no termos de
legal, ou as empresas... É que você trabalha nesse mundo, né, das empresas, dando consultoria e etc, né? Como é que é essa formação? Algumas empresas estão se preocupando, outras mais ou menos. Como é que é o motorista, assim? Então, certamente nós temos bons motoristas que sabem de tudo isso que nós estamos falando, aprenderam, né, aprenderam na prática isso, mas quem acha com facilidade um bom motorista hoje? Ou seja, a carência de motorista no mercado fez com que muita gente tirasse carteira aí e não fosse preparado suficientemente. Então, tem muitos embarcadores preocupados com a quantidade de acidente, promovem treinamentos e aqueles treinamentos diários, treinamentos intensivos, master drives, motoristas monitores que acompanham ele, faça assim, não faça assim, para tentar coibir isso. Mas o grande mercado de transporte, que vive normalmente numa condição econômica, financeira um pouco mais apertada, senta o dedo e leva a carga. Então, por isso que é o acidente que mais acontece, porque ele tem uma causa, embora simples de prevenir, ele tem uma causa um pouco complexa. Você precisa falar diretamente com o motorista. Você não pode exagerar na velocidade, senão você vai tombar. E está bem interessante esse tema, né? Que tem uma coisa só que precisa cuidar, né? Basicamente é só a velocidade, né? Para o tombamento lateral, né? Nós temos duas ações imediatas. Porque muita gente vai pensar assim, mas por que tombar na reta? Na curva, 100% de controle de velocidade. Se você tiver no teu rotograma 40 e o motorista for disciplinado, se 40 for a velocidade segura, ele não vai tombar. Por que tombar na reta? Por causa da manobra brusca. Então, o entendimento é simples. Era uma reta, mas ele fez uma manobra brusca e transformou numa reta, no meio da reta ele pôs uma curva. Por exemplo, entra alguém, abre alguém para ultrapassar, ele joga no acostamento e volta rápido. Então, esse movimento brusco também provoca o tombamento da unidade traseira. Então, é uma reta, mas ele fez uma curva no meio da reta. As causas são similares, mas as causas principais, então, disciplina na velocidade e não fazer manobra brusca. Com essas duas regras de ouro aí, já diminui, então, em 90%. 90% dos tombamentos. É pouca coisa pelo ganho, né? Assim, cuidar de poucas coisas, né? Sem dúvida. Essa parte hoje está muito em voga nessa questão das tecnologias embarcadas, né? Controle de sono, esse tipo. O que você tem visto que também é interessante, que ajuda no transporte também? O que você julga dessas novas tecnologias aí? O que tem firmado, assim como tecnologia definitiva, né? Que é telemetria, rotograma falado. Por que isso? Porque diferente do funcionário de uma indústria, que você treina ele e o técnico de segurança está olhando ele, você está sem capacete, você treina o motorista e ele entra na cabine e só está ele e Deus na cabine. Então você tem que ter a câmera, porque você não tem o teu técnico de segurança dizendo, você está de chinelo aí. Né? Então, você tem que ter a câmera para, primeiro, identificar transgressões, né? Falar no celular, esse tipo de item. Você tem que ter a câmera de fadiga, porque especialmente nas operações 24 horas, né, você tem alguns motoristas com dificuldade do turno noturno. E ele só é percebido pela câmera de fadiga. Toda noite ele começa a ter aquele indicativo. Não é para demitir o cara, é para identificar que ele tem, é para proteger ele mesmo. Identifica que ele tem um problema, apneia, dificuldade de sono, tira ele do turno noturno, leva para o médico, para o tratamento, ou passa para o turno diurno e você resolve o problema. Se você não tem a câmera, você fica a vida inteira com o cara quase tombando lá. Então, câmera externa para filmar desvio dos outros motoristas, câmera interna para controlar o seu motorista, câmera de fadiga e rotograma. Qual é a importância do rotograma? Se a velocidade da placa não é segura para o seu caminhão, você tem que informar para o motorista dentro da cabine qual é a velocidade segura para a próxima curva. Senão a viagem inteira ele tem que ficar adivinhando qual é a velocidade segura. E isso nem sempre dá certo. Então, para deixar mais claro para o nosso pessoal, o que é exatamente o rotograma? O que é esse? É um documento, né? O que vem que informações assim? Podia falar um pouquinho mais, porque isso é um tema bastante interessante. Né? Então, nós já estamos vivendo agora a segunda ou terceira geração do rotograma. Que aquele rotograma de papel, mais ou menos que nem era o rotograma da revista Quatro Rodas, para quem é da época, que tinha lá posto, policial, ponte estreita. Numa rota de 700 km é uma coisa de baixíssima eficácia. O motorista não vai ter como lembrar
que aquela curva está na página 42 e que a velocidade é 40. Então, da geração antiga de papel, que uma pessoa percorria a estrada e dizia, aqui 40, ali ponta estreita, agora tem a segunda geração, que é o rotograma falado, que o rotograma fala para o motorista a velocidade segura para cada curva. E já temos o rotograma de terceira geração. Qual é a terceira geração? Ele só fala quando o motorista excedeu a velocidade. Por que isso? Para não causar distração cognitiva. Você já imaginou se entrar numa serra que tem 200 curvas e toda hora aquele papagaio ficar falando 40 por hora, 50 por hora, 60 por hora, 40 por hora? Chega uma hora ele vai arrancar o fio, né? Então, o objetivo do rotograma terceira geração é só informar a velocidade se o motorista estiver acima da velocidade segura para a próxima curva. Se ele já está abaixo de 40, por exemplo, não precisa falar para ele 40 por hora, porque ele já está abaixo de 40. Mas é uma ferramenta fundamental. Rotograma falado, dado que a rodovia não tem velocidade específica para o caminhão e nós temos caminhão com limites de tombamento diferentes, o rotograma falado é uma das ferramentas mais eficazes que existe. Ela é proativa. A câmera filma a besteira que seu motorista fez, serve para analisar o acidente. Ele dormiu, mas não serve para evitar o acidente. Agora, o rotograma falado serve para evitar o acidente. Essa seria a sua decisão, assim, a sua indicação como hoje é a coisa que mais colabora com não ocorrência de batismo de uma forma geral, né? Daí não acidentes de uma forma geral. Essa seria a forma mais interessante? Seria? Isso, porque é uma ferramenta ativa. Ela não está registrando só o que está acontecendo. Ela vai registrar se o motorista levou um alerta ou não. Mas ela é uma ferramenta ativa, diferente da câmera, que só está filmando, nós vamos analisar o acidente pela imagem, essa está informando antes que o acidente aconteça. Perfeito. O que você pode me falar dos veículos não tripulados aí? Essa nova tendência, o novo mercado gerando aí? Eu acho que vai demorar muito para se consolidar, sabe? Porque as variáveis que existem numa rodovia, nós estamos vendo aí, mesmo com a alta tecnologia, os automóveis ainda têm dado bastante polêmica, né? Então, se imagine caminhão, que além de tudo, você precisa ter essa percepção de centro de gravidade, de que hora frear, vai ser muito difícil. Talvez um dia tenha, especialmente nas operações fechadas, mineração, colheita agrícola, usina de açúcar, circuitos fechados, poucas variáveis, né? Mas num circuito de rua, acho que nós estamos longe ainda. Perfeito. Rubem, hoje qual que é a tua área de trabalho, né, nessa consultoria? Como é que você atua hoje para, então, nesse mercado aí de bastante problema, vamos dizer assim? Como é que hoje está atuando o Rubem através da Anjo Tecnologia, né? Isso, nós temos aí a Anjo Tecnologia, que é fornecedora de rotograma inteligente, rotograma terceira geração, né? Eu tenho um dispositivo eletrônico que eu instalo num automóvel, percorra a rota e o dispositivo mede a geometria da via, mede a inclinação da pista, raio da curva, subida, descida, mede tudo. Aí eu jogo dentro de um rotograma. Ele chama Anjo Tecnologia, né? E eu trabalho com consultoria na área de prevenção de acidentes, lei da balança, para evitar multas por excesso de peso, e amarração de carga. Amarração de carga é um item mais específico para as cargas mais complexas, cargas de projeto, né? Que tem assim, um grande prejuízo se houver um movimento da carga e tal. Nós damos treinamento nessa área também. Amarração de carga, lei da balança e prevenção de acidentes. Prevenção de acidentes focado em prevenção de tombamentos. Ô Rubem, essa nova aí, lei do motorista, o que você pode me dizer sobre ela? Então, agora ela foi modificada novamente, sabe? Então, alguns itens que retroagiram trouxeram impacto importante econômico, não só para o transportador, mas também para o condutor. Então, eu acho que isso ainda vai merecer uma nova discussão. Claro que o motorista tem que descansar, é óbvio, mas nós temos que dar condição para ele descansar no local apropriado. Então, aquela regra de no sexto dia ele tem que parar onde ele estiver, eu tenho pessoalmente minhas dúvidas. Se ele vai encontrar um local seguro, que não tenha uso de álcool, droga e prostituição, né? Ou seja, evidentemente que ele pode vencer o período dele, ele tem que parar para cumprir o descanso num local impróprio, né? Num local com risco de roubo, com risco de droga, com risco de álcool. Então, eu tenho minhas dúvidas sobre esse aspecto.
Antes ele fazia a gestão. Não, eu vou andar mais um pouco para sair dessa área, encontrar um outro local, ou está perto de casa, vou até a casa, depois compensa. Então eu acho que esse engessamento nós vamos ter que repensar ele lá no futuro. Entendi. Então tem, assim, ela trouxe ganhos, mas ainda não está bem adaptada ao mundo real, é isso, mais ou menos isso? Isso mesmo. Se a gente tivesse num país ideal, que a cada 200 quilômetros tivesse um local amplo para você estacionar, parar, com banheiro limpo, plenamente de acordo, ou seja, para quando der. Mas aqui, pega uma serra aí longa e você não tem local para parar, como é que você vai fazer? Vai deixar ele estacionado no local impróprio, né? Por exemplo, no final de semana, que ele podia ficar no domingo em casa, agora você não pode, tem que ficar no posto aí. O que ele vai ficar fazendo no posto aquele período? Então, trazer essa regra para o mundo real, eu acho que vai ser necessário para readequar essa legislação novamente. Você já acha eficiente? Qual a tua opinião sobre a auditoria invisível? Eu já fiz algumas, tá? Eu acho muito legal. Eu acho muito legal, porque aquilo que a gente estava comentando, o seu técnico de segurança não está vigiando, vamos dizer assim, como ele vigia dentro da indústria, né? Não está controlando o seu motorista. Então, a auditoria invisível, por exemplo, descer atrás de um veículo na serra, para ver se ele está seguindo as regras, ele não ficar apertando o pedal do freio toda hora. Porque se ele se sente que se você colocar um Master Drive na cabine, ele dirige de um jeito. Se você tirar o motorista e deixar ele sozinho, pode ser que ele dirija de outro. Então, eu acho bastante eficiente. Você vai ver como ele conduz de verdade mesmo. Nessas tuas auditorias aí, já pegou alguma coisa interessante? Então, tem alguma história legal para contar para a gente? Então, eu peguei aqui na descida para Joinville, né, uma fábrica ali na região pediu para a gente acompanhar, passou as placas, e a gente estava tratando justamente de superaquecimento de freio, né? Nesse trecho é bastante comum, né? Todo mês tem acidente na Curva da Santa, por ali. Então, a regra é, reduz a velocidade antes de iniciar a descida. Não deixe para reduzir de 90 para 60 no primeiro radar na 376, né? E justamente a gente foi atrás, aí o caminhão estava 90 por hora, no primeiro radar de 60, o cara enfia o pé no freio. Qual é o prejuízo dele? O tambor de freio que vinha ali nos 80, 100 graus, vai a 250 graus. Aí ele tem o resto da serra para negociar com o tambor dele. Ó, segura, está esquentando, está chegando lona queimada, né? Então, a regra tem que pôr a 60, está em São José dos Pinhais aqui, antes de começar aquela primeira descida, já põe 60. Marcha reduzida, freio motor. Se a marcha está errada, põe uma marcha rápida. Põe uma marcha mais reduzida de forma rápida. Para quê? Porque se não ficar usando o pedal do freio. Se ficar usando o pedal do freio, acontece um fenômeno que chama fade, F-A-D-E, que é o superaquecimento da lona. O motorista chama de vitrificação. A lona começa a ficar vitrificada, começa a cheirar a lona queimada, e aí serra abaixo. Daí entra em jogo aqueles que o pessoal está fazendo a caixa de brita ali, né? Exatamente. Bem nesse ponto tem a caixa de brita. Notem que eu já fiz esse estudo sobre esse trajeto, não é uma serra longa, mas é uma serra bastante inclinada, entre 7% e 7,5%. Ah, mas o que é 7% na prática? Eu vou explicar. Você está numa quadra de 100 metros, você está na ponta da quadra, você está no início da quadra, o final da quadra tem um buraco de 7 metros, um prédio de 3 andares e pouquinho, ou seja, 7% significa que em 100 metros você desce 7. É a serra 376. Então, se o motorista nas primeiras curvas usar muito o pedal de freio, vai superaquecer e lá na curva da Santa, que nem é uma curva fechada, ele vai acabar não conseguindo frear. Por isso que fizeram aquela área de escape, uma ferramenta fundamental para salvar a vida. Ô Rubem, uma vez eu escutei falar que a velocidade que você desce uma serra é a mesma que você sobe, você teria que mais ou menos... É verdade isso, não? Então, nos caminhões mais antigos, isso era a regra. A mesma marcha que você sobe, dizia os mais antigos, né? A mesma marcha que você está descendo, que você está subindo uma serra, é a marcha indicada para você descer. Hoje em dia, com freio motor de alta potência, os caminhões hoje têm uma potência de freio motor, às vezes tem mais potência para frear do que para acelerar, né? O freio motor tem mais cavalo mecânico do que... tem mais cavalo do que o próprio motor.
Mas então essa regra não é muito rígida hoje, mas o importante é ele não ganhar velocidade e ficar corrigindo no pedal de freio. Tem que corrigir na marcha e descer com o freio motor ligado. E um detalhe interessante, que é outro mito que eu vou aproveitar e deixar para os seus ouvintes aí. Muito motorista tem medo de entrar na caixa de brita porque vai achar que a carga vai escorregar, vai atropelar a cabine. Isso não é verdade. A caixa de brita foi projetada para ter uma desaceleração lenta, entre 0,3 e 0,4G. E o sistema de amarração tem que segurar 0,8G. Então, se a carga estiver corretamente amarrada, todas as cargas estão com cinta, pode entrar na caixa de brita que a carga não vai correr. Se a carga estiver solta, logicamente ela vai correr, assim como vai correr se você der uma freada muito forte. Se você frear muito forte, a carga vai correr do mesmo jeito. É que você tocou um ponto importante, né? Às vezes tem essas cargas, aqui na nossa região tem muito, né? As bobinas de aço, coisas muito pesadas, né? Que o pessoal deve realmente ficar com esse receio aí que você comentou, né? Exato. Mas bem amarrada, de acordo com as técnicas, não tem problema. Não tem risco. A NBR, que trata de amarração, exige que para frente o sistema de amarração suporte 0,8G. E a caixa de brita desacelera 0,3, 0,35. Então é mito achar, não vou entrar porque a carga vai correr. Não vai correr se estiver amarrado. Que legal, Rubem. Uma ótima informação. Você trouxe alguns vídeos para nós, é isso, Rubem? Isso, eu trouxe alguns vídeos de quase tombamentos. Aí, se quiser passar o número 1, vai passar um caminhão vermelho e o caminhão atrás branco está 5 km a mais. E reparem os pneus da carreta. Nossa Senhora. Ele vai passar de novo. Dê um zoom lá nos pneus da carreta. Veja como ela já está desencostada do chão. Nossa Senhora. E o motorista esse vídeo é no Brasil e o motorista não percebe. Isso é chamado limiar de tombamento. Por que não tombou? Porque não levantou a tração do cavalo. O tombamento torna-se irreversível quando levanta a tração do cavalo. Só levantar a carreta, o anjo da guarda vai estar de plantão e ele não vai tombar. Mas se levantar a tração do cavalo, ele vai embora. Então esse aí dá para dizer que é o limite. Um pouquinho mais. É o limite. Ia dar BO. Esse é o limite para um tanque, né? Porque o tanque ele tem uma rigidez e a torção muito grande. Agora eu vou mostrar no vídeo 2. Quando é uma carga seca, às vezes a carreta chega a levantar os pneus completamente, que é esse caso aí. Mas se não levantar a tração do cavalo, anjo da guarda do plantão não vai tombar. Nossa Senhora. Veja que ele não fez manobra brusca, não está em muita velocidade, é 5, 10 km a mais do que a velocidade segura. É o que faz levantar a carreta. A carreta torce e não levanta o cavalo, porque se levantar o cavalo vai embora. Aí, no 3 agora não teve tanta sorte. Esse aqui é exato, esse. Você entra numa curva, aparece a tal da força G, ela transfere o peso do lado de dentro da curva, nesse caso, do lado esquerdo para o lado direito. Normalmente estoura o último pneu, lá estourou o último pneu, e o tombamento vai acontecer. A moto escapou, aí o motociclista escapou da morte por pouco. Você acaba sendo uma outra dica, né? O cuidado quando você está ultrapassando pela direita de um... Isso mesmo. Ou no caso da curva, a favor da curva, né? No vídeo 3 tem um que também tomba uma carreta furgão. Esse, ela exagera. Todos esses vídeos são vídeos do YouTube. Todos são acidentes sem segundo veículo. Solitários. Vai levantar o pneu da carreta, vai estourar o bexigão da suspensão, levanta a tração do cavalo e ele vai embora. Cadê o segundo veículo? Não tem. Em 90% dos casos. Esse é um dado muito interessante, né? Sempre tem aquela história de gente, olha, todas as emergências que eu já fui, sempre, me cortaram, me podaram, fechou a frente, mas não, 90% dos casos não é verdade. Não, né? tem. A gente sempre tem uma história romântica que a gente diz, né? A gente até brinca, dependendo da região do Brasil, ele diz assim, uma anta, um tatu, uma capivara, um Fiat Tempra preto, uma Kombi velha, um Fusca azul, e fechou. Mas ele nunca vê a placa. Isso são dados estatísticos. 90% dos tombamentos não tem segundo veículo. É só erro de velocidade. Por isso, gestão rígida de velocidade. Se o cara é ousado, começa a aumentar a velocidade, chama o cara, conversa. Se ele insistir, dá uma advertência. Se ele insistir, dá um gancho. Tá difícil arrumar motorista. Ele vai tombar. Se você não virar o ciclo, ele vai tombar. Tem mais algum? Ou são esses 4? Não, são esses 4 que os outros são de outros assuntos aí. Não, é mais sobre escorregamento, se você quiser. Não sei como é que está o nosso tempo aí. Claro, não, estamos...
É importante salientar isso, porque a gente está abordando esse tema com bastante profundidade. Trouxe aí o doutor Rubem, né, que tem doutorado na área. Nós estamos, então, nosso podcast ele trabalha com emergência com químicos, né? E onde estão as maiores emergências com químicos? Na rodovia, né? Então, grande parte são os combustíveis, depois estamos entrando aí com os corrosivos, né? E aí se adequa perfeitamente com a especialidade do Rubem, que é justamente, então, a gente falamos muito em resposta à emergência, mas se a gente puder dar um passo atrás e melhorar a não ter a emergência, seria o mundo ideal, né? Sim. Então, talvez com informações que o Dr. Rubem falou aqui hoje, talvez possam aí diminuir a quantidade de acidentes, né? E esse outro problema, ele vai passar novamente o vídeo, é a polêmica de levantar o suspensor de eixo na chuva. Veja que esse caminhão está com o último eixo levantado. Tá vendo? Tem um mito que diz assim, eu tenho que levantar para o eixo que ficar no chão ficar mais pesado. Só que o que dá estabilidade para a carreta vazia, lógico, né? Na chuva, são as forças que o pneu transmite para o asfalto, as forças laterais. Quando você levanta todos os eixos, deixa um só no chão, como nesse caso, você tem um eixo só no chão, a carreta fica sambando na pista. Então, olha a dificuldade, ele está 40 por hora. Olha a dificuldade desse motorista em controlar essa carreta tanque Vanderleia. Então, baixa o eixo na chuva, mesmo vazio. Não precisa baixar os 3 na Vanderleia, o primeiro tem que ficar suspenso mesmo. Mas não anda com essa carreta, só está com o último eixo no chão. Então, o recomendado é 2 eixos no chão. Levanta o primeiro eixo da Vanderleia, anda com o segundo e com o terceiro no chão, na chuva. No asfalto seco não tem problema, mas na chuva mantenha 2 eixos no chão. Esse aí também, um acidente na 116, ó, tá vazio, tá com os eixos suspensos. Nada contra suspensor, o risco é o suspensor na chuva. Se você tiver um eixo só no chão, a chance desse veículo escorregar lateralmente é muito grande. Olha só como ele vem sem controle. E está com o terceiro eixo do cavalo levantado e 2 eixos da carreta levantados. E aí dificilmente consegue controlar, né? Não consegue controlar. Legal. Tem mais algum? E a última dica são os acidentes por distrações, né? Vejo que vai tirar a mala no banco do carona, fica 4, 5 segundos sem olhar para a pista. E o campeão hoje em dia é o WhatsApp. O motorista não consegue, mesmo que 99% do que a gente recebe no WhatsApp seja lixo, faz aquela musiquinha, ele vai olhar o que tem no WhatsApp e tem sido causadores de grandes acidentes. Principalmente nesse caso, quando para a via por qualquer razão. Tem um acidente, esse aí, por exemplo, no Brasil, ó, ele fica 1,5 segundo olhando o celular, é o suficiente para ele perder o controle. Ele vai pegar o celular, ó 1,5 segundo, opa, já perdeu o controle. Nossa, é muito rápido. Muito rápido, ó. Esse é um acidente bem grave, com 5 óbitos. Matéria de um jornal, né? Uma família e mais a babá das crianças, todos morreram. Nossa senhora. Esmagou um carrinho ali, né? Aí tem mais um acidente bem grave nos Estados Unidos e o jornalista fala especificamente, o motorista estava teclando no celular. Esse aí. Fique olhando. É porque dá para ver que ele não está vendo que ele segue reto, né? Segue reto. Ele fala agora. São acidentes graves. São acidentes graves. Essa é uma estatística mais difícil, né, Rubem, de saber quanto que estava teclando, quanto que não estava, né? Mas você já tem alguma previsão estatística, assim, em torno de 20%, 30%? Não tem ainda, mas o índice é alto porque a gente pega pelas câmeras, né? Ainda a gente pega gente dirigindo um conjunto de 74 toneladas com o celular na orelha. É uma coisa inacreditável. Todo mundo fala que não pode e o cara está dirigindo com o celular na orelha. Que coisa. Assim, a gente está muito aqui preocupado com o mundo dos químicos, né?
tem mais alguma dica que você pode dar para esse transporte? Porque nossos acidentes hoje, em termos de químicos, são mais os combustíveis e corrosivos, que acabam sendo as cargas líquidas, né? A gente poderia teria mais alguma dica ou informação para esse pessoal? Sim, especialmente nos combustíveis, a minha preocupação é sempre com a tampa. A grande maioria dos tombamentos ou dos acidentes que eu acompanho com produtos líquidos combustíveis, não há rompimento do costado do tanque. O que há é vazamento fácil pela tampa. Então, as transportadoras, as associações de transporte de líquido, têm que ficar atenta para que tipo de modelo de tampa eles estão usando. Por quê? Porque a tampa que tem o protetor contra tombamento, na grande maioria dos acidentes, o vazamento se dá por ela mesma. Ou seja, o acidente que já é grave pelo tombamento, torna-se muito mais grave pelo vazamento do produto perigoso, no manancial, e aí contamina meio ambiente, etc. Então, fica de olho na tampa. Tem um movimento aí para melhorar a qualidade da tampa. Eu vou explicar por quê. Quando copiaram a norma americana, lá nos Estados Unidos, eles faziam um teste que chamava drop test, que é um teste de queda dessa tampa. Eles põem como se fosse um corpo imitando um tanque, jogam de uma certa altura e não pode vazar. E no Brasil esse drop test não veio, só veio o modelinho da tampa. Então a gente copiou, mas copiou mal, vamos dizer assim. Então, se conseguirmos melhorar a qualidade das tampas, as consequências dos acidentes serão reduzidas de forma importante. Interessante, ótima, mais uma ótima dica, né? E aquela questão, eu sempre me pergunto ali se tem aqui a gente usa muito o sistema de válvulas na parte traseira, né? E Estados Unidos, outros países do Mercosul usam na lateral. Você acha interessante essa questão de válvulas de fundo em posições diferentes? Sim, a válvula de fundo na traseira, desde que ela tenha uma distância regulamentar do quadro traseiro, ela vai ficar protegida pela estrutura. É claro que se houver uma colisão traseira que é sempre mais forte do que uma colisão lateral, há o risco dele romper o fundo do tanque. Mas por isso tem que ter aquela seção frágil. Então, o regulamento do Inmetro exige que ou a válvula tem que ter uma seção frágil, ou o tubo embaixo da válvula. O que é uma seção frágil? Uma região que se bater na traseira quebra ali, e não gire a válvula no fundo do tanque, arrancando o fundo do tanque. Claro que a proteção lateral é sempre melhor, mas nem sempre por restrições de entrega ou de carregamento, nem sempre a gente consegue carregar ou descarregar pelo lado, continua muito tanque com saída pela traseira. O importante é cumprir a regra da distância do para-choque traseiro e sempre olhar, especialmente depois que faz uma manutenção. Ah, gastou o tubo, troca por o novo. Alguém lembrou de fazer a seção frágil? Se não fizer a seção frágil, se tiver uma colisão traseira, vai rasgar o fundo do tanque mesmo. Para isso já tem aqueles testes que são feitos de adequação em relação ao Inmetro, que tem que passar por todos os testes, né? A verificação lá, né? Exatamente. Tem até regra para a dimensão dessa seção frágil. Qual é a relação entre o diâmetro normal e a redução no diâmetro no tubo que se faz? E ele tem que estar numa posição que quebre, né? Porque nós já vimos seção frágil na parte horizontal do tanque, tem que estar, do tubo. Tem que estar, logicamente, na parte vertical. Você tem aquela parte vertical e desce para a horizontal. Tem gente que faz seção frágil na parte horizontal, ou seja, não serve para nada. Porque na hora que bater aqui, ele vai quebrar o fundo do tanque. Rubem, eu desconhecia esse fator dessa parte frágil aí, sendo bem sincero contigo. Tem alguma outra medida de segurança que é encontrada em tanques com relação assim, à integridade do tanque, por exemplo? Você saberia me dizer alguma outra medida de segurança? Além do disparador de emergência, que você possa fechar longe e tal, o mais importante para mim, né, é a proteção da tampa, que muita gente usa uma proteçãozinha muito fininha lá em cima, e quando tomba, amassa, e aí qualquer pedrinha que encoste na tampa do combustível é de alumínio, né? Qualquer pedra que encoste, um guarda-rei, vai quebrar aquela tampa e vai vazar. E a outra é, no combustível, a seção frágil está na própria válvula, né? Aí quando bate, ela quebra e fica o flange tampando o fundo do tanque. São os itens fundamentais para reduzir a possibilidade de vazar o líquido por causa de um acidente. Porque esses tanques são bem resistentes, né? Eu me lembro uma vez numa emergência que eu fui de ácido fosfórico, e o tanque ficou completamente retorcido, bateu no guarda-reio, né? E apesar de todo aquela visualmente muito danificado,
o único problema foi um furo de 2 milímetros, né? Então, a parte metálica, estrutural, é muito resistente, né? São esses pequenos detalhes que vão fazer a segurança e o não vazamento, né? Exatamente. O tanque é um elemento estrutural muito resistente. É um tubo com 2,1 m, 2,2 m de diâmetro. Você imagina um tubo com 2 metros de diâmetro, é uma estrutura bastante forte, né? E aí, às vezes, num detalhe desse, a tampa que não está bem fixada, entortou o colarinho dela lá. Tombamento simples. Nós estamos encontrando tombamento simples, sem colisão com nada. Só tombou o tanque vazando pela tampa. Bom, eu queria dar só um recado aqui aos nossos seguidores. Queria agradecer muito a presença de vocês nessa entrevista. E você sabe, todo encontro nosso é assim, sempre trazendo um grande especialista, alguém para falar a fundo e nos detalhes sobre o que nós nos propusemos a trazer aqui, que é trabalhar nas emergências químicas, né? Então hoje tivemos aí o Rubem Penteado, um doutor na área de tombamento e toda a parte de prevenção de risco com transportes rodoviários. Então eu queria aproveitar a oportunidade, deixar para vocês agora, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, ativou as notificações para receber informações das próximas entrevistas, faça isso agora. E aproveitando a oportunidade, gostaríamos também de agradecer os nossos patrocinadores. Nesse momento, a Hazmat Group, treinamento e consultoria em produtos perigosos, elaboração de planos de atendimento de emergência, treinamentos e muito mais. Se você ainda não conhece, hazmatgroup.com.br, acessa lá e vai ter ainda mais informações se você precisa desse tipo de trabalho. E se você que tem uma empresa ligada à área de emergência, principalmente à área de emergência química, e quer ser nosso patrocinador, estar aqui conosco nesse projeto de levar informação de qualidade e gratuita para todo o Brasil e até fora do Brasil, já tem gente até de fora do Brasil nos mandando mensagem aí, porque a internet alcança todos os lados. Quer caminhar com a gente nesse projeto? Vem aqui, entre em contato com a gente, seja nosso patrocinador e esteja junto conosco nesse projeto. E como sempre trago uma camisa diferente, uma camisa nova agora. Acabei de ganhar essa camisa, o pessoal lá do aeroporto de Porto Montt, no Chile, me encaminhou essa camisa aqui, linda camisa, fantástica. Obrigado lá ao Sebastian Johnson, ao Christian, todo o pessoal lá do aeroporto de Porto Montt, no Chile, lá no sul do Chile. Região que a gente faz alguns treinamentos e aí acabaram nos agraciando aqui com essa linda camisa que é dos bombeiros do aeroporto de Porto Montt. Muito obrigado, muitas graças, amigos de Chile. Grande abraço. Os bombeiros no Chile, Rubens, são voluntários, 95% são voluntários, então tem essa coisa no sangue de querer se fazer pela comunidade, né? São muito dedicados, são voluntários e tem uma dedicação enorme, né? Tem que tirar turno, igual se fosse aqui no Brasil, mas são voluntários. Então, tenho um grande apreço pelos bombeiros lá do Chile e sempre que eu posso colaborar com eles também, estou sempre à disposição. Grande abraço aos bombeiros do Chile. Legal, Rubem, eu tenho uma pergunta para você agora, uma vez que aconteceu o tombamento, né? Seja principalmente a nossa área química, aí, ou seja um combustível, um corrosivo, por exemplo, né? O que você acha sobre destombamento com carga cheia? Tem que fazer transferência? Como é que você vê essa parte do processo? Ok, então, considerando que já aconteceu o tombamento, nós fizemos todos os esforços para evitar, ele aconteceu. Logicamente, o produto químico vai ter que ser feito o transbordo com toda a segurança, chamar lá a empresa especializada nisso, e aí entra a função do destombamento. E se você reparar, o mercado oferece um serviço de baixa qualidade para destombamento, ou seja, normalmente se chama o guincheiro, ele não tem muita técnica, ele pega na posição errada no seu tanque, o tanque é uma chapa fina, às vezes tanque revestido, ele pega com cabo de aço, acaba arrebentando o revestimento, não ancora nos pontos corretos. Então, você embarcador, você transportador de carga líquida, pare para pensar nisso. Você tem um procedimento para destombar o caminhão? É preciso saber, por exemplo, que o freio de estacionamento da carreta é isolado, o freio de estacionamento é diferente do freio de estacionamento do trator, do caminhão-trator. O freio de estacionamento da carreta está na carreta, tem uma caixinha perto do primeiro eixo. Então, se a carreta tombou e desacoplou, é provável que ela esteja sem freio de estacionamento. Na hora que o guincheiro destombar, ela cair na pista, ela vai sair andando sozinha.
No YouTube está cheio de vídeo desse. Destomba o conjunto e o conjunto sai andando. Então, o guincheiro não sabe disso. Você, transportador, embarcador, especialista em caminhão, você tem que ter a regrinha para isso. Ó, tem que frear o estacionamento da carreta antes de destombar. O cabo de aço pode arrebentar e ele chicoteia, pode acertar uma pessoa com risco de óbito. Se for corrente, acontece o que a gente chama de rebote da corrente, a corrente volta para o ponto que ela está ancorada. Então, é uma cena de risco, né? Primeiro, afastar todo mundo do local. O guincheiro tem que ser uma pessoa especializada, ele vai ter que calçar a roda. Normalmente a gente tem que usar 2 guinchos, um para calçar a roda, frear, um para ir puxando e outro para fazer na contenção. Porque vai chegar uma hora que a carreta vai mudar o centro dela, ela vai bater no chão. Então, a gente tem acompanhado muito dano não causado só pelo tombamento, mas também causado pelo destombamento. Então, assim, a gente poderia botar como dicas aqui principais, desde o cálculo, né? Qual que é o tamanho do guincho ideal, né? Bom, a pergunta a que eu queria fazer já inicial, você acredita que sempre tem que, então, tirar o líquido, não dá para fazer destombamento com ela carregada, certo? Exceto aquele produto que não é possível você fazer o transbordo, como no caso do cloro, né? Agora, no resto, se você... Nesse vídeo técnico que eu vou deixar para vocês, acontece uma explosão de um tanque durante o destombamento, ou seja, o líquido vazou, mas parte do líquido ficou contido lá nos compartimentos. Quando o guincheiro puxou o tanque para a posição normal, o líquido se movimentou, encostou numa parte quente e o tanque explodiu. Então tem que fazer o transbordo, mas com cuidado, naqueles produtos que podem ser transbordados. Perfeito, então certo. E na sua opinião, então, quais são as dicas principais, que já chega desde da parte de cálculo do guincho, né, quanto que ele precisa levantar? Quais são outras dicas aí que a gente poderia deixar nessa forma no momento do destombamento? É importante que o proprietário do caminhão-tanque ou embarcador faça um procedimento simples para indicar onde ele pode ancorar, porque às vezes ele pega num ponto, numa válvula, que ela não tem resistência para receber aquele esforço que o cabo de aço ou que a corrente vai fornecer. A gente também recomenda que o sistema de destombamento para tanques seja feito com cintas têxteis e não com cabo de aço, especialmente nos tanques revestidos, senão vai sair mais caro e menos do que o soneto, ou seja, ele vai remendar aquilo, vai romper pode romper o costado e assim por diante. Então, procedimento básico, pode pedir ajuda para o fabricante do tanque, onde eu posso ancorar esse tanque no caso de acontecer um tombamento. Mais alguma dica, Rubem, que você acha interessante deixar claro? Não? Então, grande parte das ocorrências que a gente tem acompanhado tem sido agravadas por destombamentos de baixa qualidade. Parte-se do princípio que o guincheiro nasceu sabendo como destombar um tanque, e não é verdade. Ele destomba desde Fusca até bitrem 9 eixo. Então, a empresa organizada vai dizer, não, eu tenho que ter um critério para destombar. Qual é o procedimento para fazer o transbordo do líquido, se for o caso, e qual é o procedimento, como manusear o veículo dele, aonde ele pode pegar, se no para-choque traseiro, se no pino-rei, e assim por diante. Esperar que o guincheiro saiba de tudo isso é muita pretensão nossa. Então, Rubem, eu queria deixar agora um espaço para você, talvez algum comentário final, seu importante, que você acha importante levantarmos nesse aspecto do transporte de produtos químicos, e também quiser falar um pouquinho, agradecimento, falar um pouco da sua empresa, o microfone é todo seu. Tá bom. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho. Nós trabalhamos sempre no sentido de evitar acidentes, né? Nosso objetivo maior é esse. Nós temos a empresa TRS Engenharia, que é uma empresa de consultoria, e a empresa Anjo Tecnologia, que é fornecedora do rotograma inteligente. Não é rotograma falado, é rotograma inteligente, que eu já entrego a todas as rodovias que o seu caminhão percorre, já entrego ela todinha mapeada. Se alguém tiver algum problema com algum programa de prevenção de acidente, nós ficamos à disposição. Eu vou deixar um QR Code, onde eu tenho um vídeo de 4 minutos e meio, que eu mostro como é que eu meço o raio da curva. E aí você vai ver que eu tenho um carro especializado que passa mais ou menos que nem aquele do Google que tira foto. Em vez de eu tirar foto, eu meço a rodovia para você. Legal, vamos colocar aqui então na edição, já coloca aí no final aí da nossa entrevista, já coloca aí o QR Code para assistir esse vídeo aí. Okay. Muitas dicas de educação, né? Hoje tivemos o curso gratuito de 20 horas, mais alguns vídeos.
Tem mais alguma dica para quem quer se especializar nesse tema? Seja, por exemplo, a pessoa que cuida da segurança de empresas e tudo mais? Nós temos um portal de EAD com 22 cursos. Dentro da mesma ótica, cursos específicos. Eu tenho curso para transporte florestal, curso para transporte de frigorífica gancheira, aquela frigorífica que o pedaço de boi vai pendurado no teto. Então requer alguns cuidados especiais. São 22 cursos, todos eles seccionados por setor. Cursos rápidos de 1 hora até cursos de 6 horas. Se alguém tiver interesse, vou deixar também o link do meu portal. Legal, a edição vai colocar depois pra gente. Pô, muita coisa aí pro pessoal se capacitar aqui. Eu acho que tem muita necessidade de a gente divulgar essas informações, né, Rubem? Principalmente você contou muita coisa aqui, bastante interessante. Uma das que mais chamou a atenção é esse 21 acidentes e um óbito. Isso é estatístico, né? A cada 21 tomamentos nós temos um óbito. A lei dos 10% de redução, a 80-20 de carregamento, foi muita informação que eu acho que tem que ser muito amplamente divulgada, né? Isso mesmo. Encerramos por aqui? Valeu, obrigado. Então, a você, nosso seguidor, respondedores, te vejo no próximo Chamada de Emergência.